Desse jeito, olha, batalha, hein? O ancião tá brigando, brigando aí. Você já anote o novo telefone comercial nosso, que é o 67, porque estamos aí, final 67, 995 31 34 67. Tenente, bota ele aqui em tela para mim, o 67. Meu amigo, você já está com a pequena Eva na última astronave? Olha, eu já tô na astronave ouvindo fado, olha. Já começou a evacuação de Portugal? Vocês já estão evacuando Portugal aí? Rapaz, eu tô aqui no carro, voltando de um compromisso. Falei, eu vou entrar de carro. Tá certo. Tô até de óculos aqui para conduzir melhor, por causa da miopia, que é pequena, mas para longe é melhor, e estamos aí. Cara, pensei que você já estava na última astronave com a pequena Eva, cara. Olha, rapaz, deixa minha esposa ouvir isso não, que ela começa a ficar preocupada. Que Eva é essa? Ela é a pequena Ah, Eva. Eu falei, não, é da música, minha pequena Eva, na última é astronave. a última astronave, é verdade. O negócio tá grave, meu irmão. O negócio tá grave. Tá grave. Efraim, os caras estão doidos, Efraim. Pirou geral, Não, hein? né? O que Pirou. houve aí? Me conta aí que eu tô desatualizado. Eu tive reunião desde cedo. No Tá. meio da reunião, era um meet com vídeo. Tive que resolver uma situação aqui de última hora. Eu fui com meet até o lugar e tô voltando de live. Eu não vi nada, eu tô por fora. Ah, o negócio tá doido, tá doido. Na realidade, o bolo é doido, né? Fazer igual o carioca. O trem tá doido, né? A turma da Jabuticaba pirou o cabeção aqui. A Jabuticaba tá pirada, pirada. E os caras estão cuspindo marimbondo agora. Engrossaram a conversa geral. E o que aconteceu? Né? O Trump parece que vai dar a ordem da invasão, hein, cara. Deve acontecer nessa madrugada lá no Irão, né? A Mas eu falei movimentação. que a possibilidade de acontecer no fim de semana era grande. Primeiro, pelo modus operandi americano, que sempre faz de sexta para sábado para domingo, para evitar os solavancos, né, na bolsa de valores, que acabam acontecendo, né, quando acontece uma operação dessa dia de semana, e que podia ser, como eu falei, não uma remediação, mas um adiamento. E isso pode se concretizar, porque o Trump estava muito decidido a esse ataque. Agora Total. vamos verificar, né? E se acontecer, a gente vai ficar aqui bem antenado e vai entrar ao vivo, talvez acompanhando aí o ataque. Porque de maneira efetiva, né, o que que se desenhou, né? Se desenhou um momento agora de uma preparação bem dentro daquilo que você sugeriu, né? E eu vi a informação que ele mandou 2 porta-aviões para lá, Uhum. ok? O que reforça, né, a tese que você disse, que você falou, Alex, ele só vai atacar com força máxima, né? É Não isso aí. vai, não vai. E aí, quando eu vi a informação dos porta-aviões, eu falei, meu Deus do céu, o Efraim acertou em cheio. Quer dizer, ele aumentou a capacidade tática operacional dele, porque um porta-aviões já liquida o Irã todo. Né? Ele mandou 2 para ter certeza. São 2 porta-aviões, eles já estão posicionados já, inclusive, né? Por conta disso, ele mandou aquela turma de aqueles aviões de reabastecimento, né? Sim, ele já Também para tinha lá. 4 ou 5 já rodando É. para aquela região. Então, quer dizer, aquilo ali significa que vai ser uma sucessão de ações de caça, né? Fora a turma de Israel, que está em prontidão também. Né? Israel entrou em prontidão em cima disso, então as próximas horas aí a gente pode de fato ser surpreendido com a queda dos atolados. Né? Os atolados vão cair, Os atolados não vão resistir a esse ataque. não Eu vi vão. o filho do Khomeini, eu não sei se você viu, o filho do Khomeini, do anterior, do Ayatollah anterior, deu uma declaração também falando, né, da aumentando dizendo que as pessoas que estão protestando são todas do ISIS.
Pelo É amor mesmo. de Deus. Então eles têm. Ele deu uma declaração dessa, tentando criar essa narrativa de que quem está protestando é pago pelos de fora, que é ligado ao ISIS, mas a gente sabe que isso é um argumento falacioso, porque ele está dizendo o quê? Que 2 milhões, o ISIS tem 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões de pessoas que foram protestar, é tudo do ISIS. Então o Irã é formado pelo ISIS. Não faz sentido algum. Então é mais uma tentativa, né? Mas eu achei interessante ter sido o filho do ex-ayatolá, né? Do outro atolado aí, como você falou. Agora, dentro dessa narrativa construída, né, a gente sabe que há uma infiltração Ó, grande eu ali vou da. desligar a câmera, mas eu tô ligado aqui, tá? Para não Tá, ficarem distraindo com as paisagens aqui. tá certo. A questão ali, né, Efraim, da infiltração da AMAN israelita, Uhum. Mossad e a própria CIA americana, porque essa galera, né, eles entraram ali, ok? E não é de hoje, né, não é de hoje que estão Sim. ali, né? E você tinha dito para mim que o pessoal do chá, os simpatizantes ali do chá, também estariam atuando no meio desse momento. Eu até te perguntei, né? Eu falei, pô, Efraim, da onde é que vem essa articulação toda? Porque os caras estão muito articulados, né, Efraim? É, claro. Não, essa articulação toda, ela, para mim, ela é literalmente o grupo do Palev, que ele já tinha lá dentro. A gente não tem confirmação de que os Estados Unidos esteja por dentro, mas o Mossad, com certeza, está dentro do Irã há muito tempo. E eu acho, doutor Alex, que é uma opinião minha, e que eu vou falar agora, mas assim, baseada em muitos análises, que você vai, como você diz, você vai amar essa análise, mas a Israel, através do Mossad, já tem toda uma operação de cabeça da Hidra montada dentro do Irã. Ou seja, simultaneamente a um ataque obliterante por parte dos Estados Unidos, o Mossad entra em ação e corta todas as cabeças. Por quê? 2 ou 3 líderes iranianos tiveram seus carros explodidos essa semana, lá dentro do Irã. E eu acho que, com uma operação militar poderosa por parte dos Estados Unidos, o Mossad entra em ação e já vai diretamente nos líderes, inclusive pegando, se ainda está lá, o Khamenei, que para mim o Khamenei já meteu o pé. Para mim o Dentro, Khamenei já saiu do Irã e já está na Rússia. dentro dessa expectativa tua, né, nós tivemos aquela entrada ali do Maduro, né, liquidando aquela guarda de ouro, né, aquela guarda de ouro, como fosse aquele filme O Predador Sim. De Cuba, né? Que foi algo assim que ninguém conseguiu explicar direito até agora, né, Frei? Não, Aquela não. entrada ali em Cuba tá sinistra. Não, e eu acredito que assim, Cuba já se Não, entregou. Cuba não, perdão, Venezuela. Eu já estou já invadindo Cuba. Ah, tá. Venezuela, É, Venezuela. mas esse tipo de operação não cabe no Irã, porque é diferente. Os ativos que podem fazer o que os Estados Unidos fez já estão dentro do Irã e são do Mossad. Então, você acredita que o primeiro nível dele já foi obliterado já naquela passagem de Israel, né? Israel matou um monte do primeiro nível, né? Então, de Sim. repente, isso vai pegar o segundo, o terceiro nível de comando deles. É um novo primeiro nível, né? Porque eles foram todos substituídos nesse período, mas eles estão sendo acompanhados. Eu acho que é uma operação. Um papel militar nessa operação, externo, com a sua aviação, e Israel não vai assumir um papel externo, mas vai assumir um papel de inteligência. Você acredita, então, que a primazia do combate é americana? Israel fica na condição de coadjuvante.
que o Irã, em resposta a um ataque americano, vai atacar o Israel, e Israel vai se sentir obrigado a atacar o que já está tudo preparado, com certeza. E essas mortes todas, Efraim, vamos agora puxar para o conceito Geburah a nível de principados, potestades e hostes, né, malignas, porque a justificativa da turma passar para ali foi o fato deles, né, ofenderem Alá. Então, porque ofenderam Alá, eles passaram ali. Ok? Como é que fica essa análise tua? Obrigado aí, Érica. Gratidão aí nos ajudando. Ok? Como é que fica essa análise espiritual? Porque nós estamos falando aí, né? Eu vi uma agência, né, sugerindo já mais de 20 mil mortos, mais de 20 mil mortos aí em cima desse processo. É muito sangue, né? É muito sangue. Sim, sim. Muito sangue. E espiritualmente, qual é a implicação disso? Né? Você entende que esse sacrifício é pró-liberdade, dois, é um sacrifício a Morlock, já que ele era, né, amplamente cultuado ali naquela região, né, os ancestrais ali deles eram violentos, eram politeístas, né? Isso aí pode estar alimentando o panteão de deuses ancestrais ali naquela região? Não tenho dúvida, até porque nós sabemos que o principado mais famoso da Bíblia dos caídos é o príncipe da Pérsia, que já estava em operação nos dias de Daniel e que agora está se mostrando um verdadeiro bebedor, né, de líquidos vermelhos, e não tenho dúvida de que a alimentação dessa egrégora maligna que foi criada ali naquela região, junto com o governo desse principado que é poderosíssimo, capaz de resistir por 21 dias a um príncipe celestial chamado Gabriel, continuar lutando com Miguel e ter que ser derrotado só com o retorno de Gabriel em dupla para derrubar ele. Ele não é fácil. Tanto que depois o Gabriel informa a Daniel que vai, assim que terminar a luta com o príncipe da Pérsia, ele vai ter que lutar contra os reis que viriam ia lutar com o príncipe da Grécia e depois os reis da Pérsia. Então existem algumas características bem claras ali no texto que deixam bem a mostra que há uma conflagração maligna muito poderosa. E o formato geográfico do Irã, em forma de uma cuia montanhosa, ela é totalmente circundada por montanhas, pântanos, um lugar bem intransponível, torna ele uma verdadeira fortaleza. O Irã é uma fortaleza geográfica que é dominada por um principado muito poderoso que está hoje aí de novo em evidência. Você vê que ele foi derrotado nos dias de Daniel, tanto foi derrotado que Ciro, logo após essa derrota, teve poder e inspiração de liberar uma carta dando a Esdras, né, e aos líderes judaicos, no caso ali, em operação, né, o próprio Zorobabel, que é muito interessante, Zorobabel, que era o nome, né, de Josué ou Josué. Josué era o rei, né? Não, Josué era o sumo sacerdote e tinha Zorobabel, que traduzido para o português chama-se semeado na Babilônia. Aquele príncipe de Judá que foi semeado, que nasceu na Babilônia, que recebeu o nome de semeado na Babilônia, né? Foi o cara que comandou, em termos políticos, o retorno de Israel. Mas isso só se deu depois que esse principado foi derrubado. Então, a guerra na terra, ela segue um padrão na guerra dos céus. Lá no Geborá, a gente ensina isso com muitos detalhes e pontos de conexão histórica e bíblica para ensinar as pessoas como é que funciona o mundo espiritual, né? E nós temos lá livros de apoio que, se as pessoas estudarem, livros de 400 páginas que dão um entendimento muito profundo
desses termos usados por Paulo, que são emprestados do Velho Testamento, apesar dos judaístas ficarem tentando dizer que isso é uma invenção do povo cristão, mas todos os termos usados no Novo Testamento têm origem no Antigo Testamento, quando se trata de warfare, spiritual warfare, ou batalha espiritual. E o termo arcon, que é, né, arque, que vem do arque grego príncipe, tudo isso vem do Antigo Testamento, das literaturas judaicas. Isso tudo a gente ensina lá no Geburá e mostra, né, com os textos, acompanhar. Tem até e-book lá que a gente fez com esses detalhes. Gente, ó, eu atualizei aí o telefone comercial nosso, 995 31 34 67, porque eu estou em campanha com 49. O Zap hoje já me bloqueou 2 vezes, Efraim. É um absurdo. Eu E depois respondi que eles 10 começam é pessoas. difícil. Não, vamos vencer essa guerra. Mas para vocês não ficarem sem resposta, você anote aí, ó. Nós temos um segundo telefone, que é o 995, né, o 21 995 31 34 67. Você manda Geburá, você manda cripto. Você que já tem o 49, fique com o 67, porque o certo é mandar informação para os dois. Se eu não te responder no 49, nós certamente vamos te responder pelo 67, né, em cima disso. Mas eu queria ler o texto que você citou, está aqui em Daniel, capítulo 10, no versículo 11, ele diz o seguinte, ó, e me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, ó, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Então preste atenção, gente, compreensão e humilhação. Olha que a gente vem batendo essa tecla, não é de hoje, ok? São ouvidos as tuas palavras, eu vim por causa das tuas palavras. Preste atenção nisso. Isso é citado também em Atos 10, com o centurião, ok, Cornélios, que as esmolas e orações chegavam ao céu. Atos 10, Cornélios. Preste atenção nisso. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, ok? O príncipe do reino da Pérsia, citado por Efraim, me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, dos primeiros príncipes. Então, existem vários príncipes de Deus. Miguel, dos primeiros. Há um primeiro escalão no Geburá. Efraim já fez a apresentação da hierarquia de anjos, inclusive. E a hierarquia começa com uma Assembleia Divina, e Miguel é tipo um dos principais da Assembleia Divina, que é formada por 72 príncipes. Olha só. Por isso, Baal e seus 70 filhos, tentando e por isso, copiar o Sinédrio e essa seus estrutura. 70 membros do Sinédrio, e todos esses métodos de governança, Moisés, o espírito de Moisés foi espalhado por 70. Sempre tem uma base de 70 para 72, porque 2 que estavam fora do local onde Moisés estava reunido com 70 também receberam do Espírito. Depois nós vemos que Jesus envia 70 em Lucas 10, mas há textos que dizem 72. É muito interessante, mas eu não vou entrar nesse mérito não, que isso é coisa para Geburá e tem que ensinar detalhes. Aí vamos lá. Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, primeiro veio o príncipe, depois vieram os reis, e ele estava num embate ali contra uma confraria do mal. Prestem atenção nisso, ok? No versículo 19 agora. E disse, não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. E ele disse, sabes, porque eu vim a ti, agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Então, observa, né, que a treta continuava, ok? A treta continuava. Então saiu eu, eis que virá o príncipe da Grécia,
Olha agora, preste atenção nisso, porque nós estamos vendo. Vai cair, vai cair. Eu acho que vai travar. Ou o meu ou do Dr. Alex. Alguém, eu não sei se é Opa, ele. tentaram me segurar, hein? Não, Já mas tem aí um tempo eu que não fiquei aqui, acontecia. vai cair e voltou. Voltei, não cai não, meu irmão. Depender de mim, eu fico de pé. Fique de Olha só, pé. é isso aí. Mas eu te declarei o que está escrito no livro da verdade. Então, existe um livro da verdade. Nessa luta, ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel. Aí agora ele diz: ó, vosso príncipe. Então, nessa dimensão de batalha, Israel tem um príncipe que caminha com ele, sim ou não? Sim, Israel tem. Inclusive, eu até fiquei rindo aqui quando você estava lendo, porque o Salmo EH3 botou que Efraim, além de ser apóstolo, consultor financeiro, professor, historiador, crossfit, diplomata, também é oreanólogo, especialista em orégano. Eu vou te falar, os nossos seguidores são muito criativos, né? Mas voltando ao tema, você vê que ele usa o termo o vosso príncipe. Há uma teoria, e eu já falei dela aqui, mas eu acho que ela cabe de novo ser repetida, de que aquilo que impede a manifestação do anticristo, segundo a Tessalonicenses capítulo 2 ou 3, que Paulo fala, pode ser o próprio Miguel, porque o Miguel estaria impedindo, eu falo sobre isso no Escatologia Advanced, ele poderia ser um impedimento espiritual para a manifestação plena do espírito do anticristo que já estava no mundo nos dias dos apóstolos. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, né, na primeira João, ele diz, olha, filhinhos, o espírito do anticristo já está entre vós, e vos digo que muitos anticristos saíram pelo mundo e outros virão. Então, havia um espírito que buscava se manifestar já naqueles dias do apóstolo João e continuou, porque você vai vendo o arquétipo do anticristo aparecer em vários momentos da história. O primeiro arquétipo, a partir do escrito do Apocalipse, era o próprio César, né? O pervertido, o César lá, o imperador pervertido que tacou fogo em Roma. Ah, Nero. Nero, então você vê o arquétipo em Nero, e você começa a ver esse arquétipo. Até esses dias eu publiquei o vídeo menos visto da minha conta no Instagram, é o que eu falei, é o que eu postei de um arcebispo que já faleceu, católico, que tinha um dos poucos programas do Vaticano em rede nacional na Itália, ele apresentava, e ele apresentou num dos programas a ideia de que Napoleão era uma história arquetípica de Apolo, porque a história que é contada oficial de Napoleão, que ele cortou o na e fica Apoleon, exatamente Apolion. Então ele diz que quando você vê a lenda, o mito de Apolo, e você vê a história de Napoleão, ela se repete, o irmão, o nome da mãe, os dias que ficou não sei aonde, tudo aquilo parece uma história arquetípica que, para mim, não é uma história inventada, mas é uma repetição do espírito do anticristo que vem se manifestando nas gerações. Então, se isso é um fato, quem impede, em termos de batalha espiritual, porque aí vai entrar aí uma série de questões, né? O pessoal pode falar, mas quem impede é a presença da igreja, é o arrebatamento. Aí eu não vou entrar nesse mérito, eu só estou dizendo a teoria de Miguel. Então, quem impede que esse espírito se manifeste na sua plenitude, como ele quer, é a presença do príncipe Miguel, que é o príncipe do povo de Israel, que é um príncipe primaz. O que significa isso? Ele tem uma presidência sobre os principados, por isso que ele é um dos primeiros príncipes. Inclusive, nós temos base bíblica para acreditar nisso, que no texto de Apocalipse 12, ele aparece presidindo ou como comandante em chefe do exército que expulsa o dragão. Né? Eu estava até conversando com 2 líderes esse dia de igreja, que são ligados a mim apostolicamente. Eu tenho pastor, apóstolo, que hoje está debaixo da minha direção apostólica. E para os dois eu estava ministrando em momentos separados sobre pessoas que estão na igreja e que já não fazem parte daquele grupo, mas eles não conseguem sair
sem arrastar com a cauda dele um resquício. Eu falei, não prendam quem sai no resquício da cauda do que cai. Que quando o dragão caiu, ele levou como resquício 1/3. Eu falei, se ele levar alguém na saída, não tente segurar essas pessoas, porque elas já estão comprometidas psicologicamente e espiritualmente com o caído. Então, estava fazendo uma analogia. Então, você vê que esses arquétipos na Bíblia, eles também funcionam na aplicação do dia a dia. Então, se hoje há um impedimento mais, e isso é uma teoria bíblica, de que Miguel impede que esse espírito se manifeste, mas que nos últimos dias ele não vai ter, porque quando for a hora, ele vai dizer, não, agora eu já não posso intervir porque chegou o cara mesmo. É o que vai acontecer. Então, ele não vai ver. Aí, quando isso for tirado, ele se manifesta na sua plenitude. Mas em cada geração, você vai encontrar um espírito do anticristo em alguém. Deixa eu pegar o texto para corroborar isso, ó, gente. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Diz o seguinte, ó, filhinhos, é já a última hora. Nós estamos acompanhando o relógio do Apocalipse, né, oficialmente, a partir de 1950, e segundo o relógio, nós estamos nos últimos segundos, próximos da meia-noite, de um desfecho nuclear. Até, Efraim, para a amanhã do Geburá, se você puder, dá uma atualizada no relógio para a galera, para a gente saber em que ponto está o relógio agora, quantos segundos para o fim. Eu creio que vai ser bem interessante. Inclusive, tem essa sites análise. que trabalham com isso. Eu vou até consultar, Sim. que é um site que já tem 30 anos que eu acompanho, que ele faz esse acompanhamento de Não, acontecimentos total. proféticos Porque, e dá o sim. tempo. Então vamos lá. Então ele já diz, ó, já é a última hora, gente. Então, desde 50, nós estamos a minutos do fim, ele vem sendo atualizado, né? E quem está fazendo isso são cientistas, tá, gente? Isso aí não é nenhuma versão teológica, isso é ciência. A ciência está determinando, né, a extinção humana provocada pela exacerbação dos conflitos. Aí ele diz: vem o anticristo também agora, muitos se têm feito anticristos, por isso conhecemos que é a última hora, porque vai aumentando o número de pessoas problemáticas causando dano. A turma da República da Jabuticaba, só para vocês entenderem, o dano vai aumentando. Aí ele diz, ó, só para corroborar o que o Efraim acabou de dizer sobre a queda da galera. Ó, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Olha só, hein? Então tem gente que está na tua vida que tem que você deixar ir no vaza fora. Deixa ir embora. E a gente fica com aquela de preservar e preserva o dano. Jesus até fala em João 15, o pai é quem limpa o galho e tira as folhas secas que só estão roubando seiva. Ele limpa para que ela dê mais... joga no fogo. Não, É joga no fogo. Joga no fogo. Nesse contexto ele nem fala isso, mas depois no outro contexto ele diz que joga o Dr. Alex gosta da... Esse é o contexto. Verdade. Não, meu irmão, aqui, ó, o ancião é cajado. O Alex cajado. É o sabre. Ó, eu sou a luz do inimigo e você é o sabre que corta lá, igual aquela faca. Já sou o laser da história. Aquela faca japonesa que corta. Já sou o laser. Ó, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, gente, olha só. O termo nós, 1, 2, 3 vezes ele cita isso e diz, ó, por final, essa galera não é nossa. Então, tem gente que parece ser teu amigo, mas não é, e está tramando a tua destruição. Então, você se liga aí no que está sendo dito aqui. Mas vamos lá. Aí, avançando o texto, Efraim, ele vai botar algo mais sério, que é o capítulo 3. No 3, ele diz o seguinte, versículo 6, qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado, aí é top. Eu amo esse versículo. Esse texto,
Porque na realidade eu vejo João, o amado, agora irado. Irado. Ó, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, é rebelde. Ó, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, de novo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tem dois grupos, tá, gente? Filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então você vê, Efraim, em 4 versículos, João cita diabo 2, 3, 4 vezes. Sim, Nós porque... temos 4 citações do diabo. Eu acho, não, tenho certeza, que é o único texto na Bíblia que tem tanto diabo junto, ok? Tanto diabo junto é esse texto de João. E isso sempre me chamou a atenção, entendeu, Efraim? Sempre me chamou e a é atenção. interessante que a teologia joanina ela é muito fiel aos ensinamentos do Senhor. Que lá em João, no capítulo 6, ele tem uma discussão com os judeus, e eu até citei isso dentro do grupo do Geborá, no grupo de WhatsApp, nós temos os debates teológicos, e o Leif Levinde, que também sempre participa aqui da live, e é nosso aluno lá, fez uma pergunta desse tamanho, e eu coloquei vários textos, e um deles falava sobre Yeshua discutindo, né, debatendo com umas perguntas capciosas que alguns judeus estavam fazendo a ele, acusando Jesus, né, de ter falado que era filho de Deus, e ele chamando eles de filhos do diabo. Ele disse, olha, se vocês tivessem por pai Abraão, vocês creriam em mim. Porque eles dizem, não, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus vai e responde e fala, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam, porque eu fui chamado em Abraão, que é pai da fé, e ele vai explicando, e eles falaram assim, e ele falou, mas vocês não têm filiação com ele. Aí eles fazem uma acusação indireta no texto, dizem assim, nós não somos filhos de fornicação. Eles estavam dizendo que Jesus era. Porque essa era uma das acusações mais graves que faziam contra ele, que a mãe dele teve um filho sem ser casada. Olha que forte. Então, quando eles fazem essa citação, eles estão fazendo uma acusação que era corrente entre eles. Que depois eles ficam dizendo que ele era filho de um soldado chamado... como é que era? Que não é o leopardo, é aquela onça, também um outro animal, pantera, que corria entre os judeus mais letrados, que ele era filho de um tal de Pantera, que era um soldado romano. Isso aí é uma coisa até hoje falada, tá? Em círculos mais fechados, de uma acusação muito grave que faziam. Aí eles dizem para Yeshua, para Jesus, eles falam, não, nós não somos filhos de uma fornicação. Ele falou assim, não, mas o vosso pai é o diabo. Porque aí ele dá por que eles eram filhos do diabo. Porque aí ele fala dos filhos do diabo, mas ele mostra qual é a característica dos filhos do diabo. Ele diz, o vosso pai é o diabo, porque ele é assassino desde o princípio, e vocês têm a intenção de me matar, porque vocês também são homicidas, como ele é um homicida. Então, essa característica de querer a morte, de desejar a morte, de amar a morte, que é encontrada, por exemplo, em grupos no México que adoram a Santa Muerte, são muitos ligados a essa questão do narcotráfico, são adoradores da Santa Muerte, e também nessa religião que é dominante hoje no Irã, não a religião em si, mas principalmente o xiismo, que ama a morte como um símbolo de vitória. Uhum. Então, quem se associa à morte está debaixo do governo do diabo. Nós adoramos o Deus da vida. Por isso que nós pregamos a vida e a ressurreição. Efraim, tu vai amar agora. Tá sentado aí? Tá sentado? Segura aí. Estou firme, estou seguro. Olha só, livro de Esdras, para dar o gancho do que você falou e o que Yeshua falou quando disse que eles não eram filhos de Abraão.
Olha aqui. Capítulo 10, versículo 9 do livro de Esdras, gente. Olha aqui. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio por causa das grandes chuvas. Versículo 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel, bastardia. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E aí Esdras mandou o passa fora. Porém, 5 famílias levíticas não aceitaram. A sujeira continuou dentro de Israel. Claro, e você vê que no próprio livro, se eu não me engano, de Ezequiel, ele denuncia que haviam pessoas dentro do templo adorando o sol. Ele diz, olha, eles se prostram no templo de Deus, mas se viram para a adoração do sol. E as mulheres de Israel choravam por Tamuz, o filho de Semíramis. Então, assim, a mistura e a falta de coesão do espírito sempre foi uma marca da religiosidade. Porque quando nós somos libertos, por isso que muitos não entendem a obra do Senhor. O Senhor falou, olha, eu tenho uma luta, uma guerra e um reino a conquistar que não é desse mundo. Porque o problema está nesse mundo, mas ele é gerado no reino espiritual. Então ele diz, olha, o meu reino não é deste mundo segundo os padrões desse mundo. Então, quando ele nos liberta das correntes do pecado e nos dá um novo nascimento, uma nova natureza, e nos torna uma nova criatura, ele nos liberta. E as pessoas ficam... Eu quero ver uma coisa que é muito comum? Acabei de ver um comentário ali de uma pessoa muito desagradável, que você vê que ela acusa as pessoas, não precisa ler, que você não pode ler essas coisas, doutor Alex, já passou, você lê e vai ver. O cara faz um comentário nos acusando de não termos com Jesus, aí faz uma acusação totalmente infundada da cabeça dele. Por quê? Porque ele tem na manifestação da mente dele a coerência na cabeça dele com um evangelho que ele mesmo criou para si. Que normalmente pessoas que carregam o mal religioso, elas se acham livres. E que todos os outros estão escravos ou do sistema, ou de uma crença, ou de uma ideologia. E Jesus pregava... O nome disso, Efraim, é infestação parasitária. Isso é toxoplasma, né? É verme. Pode ser algo biológico também. Eu estou até tratando mais do lado espiritual, porque são pensamentos que vão se alojando na mente, que o apóstolo Paulo é magnânimo, maestro, né? Um mestre, quando ele diz que na mente dessa pessoa se forma uma fortaleza espiritual que nega, literalmente resiste a Deus. Inclusive, em Mateus 23, tem um termo que Jesus usa, que eu já falei isso no passado, e há muito tempo que eu não uso esse termo, mas que Jesus diz que é a única coisa que resiste ao poder de Deus. O poder de Deus pode tudo, menos 2 coisas que a Bíblia fala. Uma, Jesus fala. As 2, Jesus fala. Né? Primeiro, o poder de Deus pode ser diminuído pela incredulidade. É a primeira coisa que pode vamos dizer, literalmente, desarraigar o poder de Deus, porque Jesus, quando estava lá entre os seus, na sua terra, na sua cidade, ele não pôde, a palavra não pôde, não teve poder de fazer muitas coisas por causa da incredulidade deles. Sim. A segunda é a tradição. Ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, porque com a vossa tradição anulais o poder de Deus. A tradição e a incredulidade são os 2 poderes no mundo
que são capazes de anular o poder de Deus. Mais Que é a nada ação, pode anular o poder de que Deus. que é a ação dogmática, né? São os dogmas. Né? A tradição, ele falou, vós com vossa tradição, e a palavra tradição ali se referia literalmente à cultura oral. Vós com vossa tradição anulais o poder de Deus. Então, tem duas coisas que anulam o poder de Deus: incredulidade e tradição. E as duas são ligadas à religiosidade e a pessoas da fé. Você não pode ser incrédulo se você não tem fé. Você só é incrédulo quando, apesar de ter fé e conhecimento da fé, você nega a fé. Isso é incredulidade. E a segunda coisa é a tradição, quando você acredita que o que você recebeu de tradição ou que seu conhecimento desenvolvido por si mesmo está acima de uma verdade revelada. Isso anula o poder de Deus e a mente da pessoa embota. Na realidade, o cara é anátema, né? Ele se torna maldito. Se torna anátema. E Paulo diz que Paulo dá uma explicação extraordinária. Ele diz que as armas da nossa milícia, tá lá, acho que é 2 aos Coríntios, capítulo 9. Não, 2 Coríntios, 1 Coríntios 9, eu vou ver depois. Ele diz: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. E ele depois diz que essas Oi? Voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Você ia falar sobre a questão de Coríntios, das armas, né, do conflito. Isso, as armas espirituais são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. E ele depois diz que constrói essa fortaleza? E contra todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E os sofismas que vão criando. A pessoa, quando ela está com essa fortaleza, ela começa a produzir naturalmente sofismas na mente dela. E ela acredita nesses sofismas como revelação. E isso é uma fortaleza que só armas espirituais quebram. Argumento, conversa, filosofia. Você pode mostrar o que for. Quando a pessoa está com uma fortaleza, só uma arma espiritual é capaz de destruir isso. Eu quero corrigir, não são 5, são 4 famílias levíticas, gente. Ó, aqui, versículo 15. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikva, se opuseram a isto. Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. Então, são 4 famílias que não mandaram embora as suas mulheres e filhos, e essa galera continuou em meio ao processo até chegar a Anás e Caifás. Então, essa linhagem, né, ela vai se propagando até ali. E é interessante, né, porque isso tem a ver diretamente com o texto citado de João, que estavam conosco, mas não eram dos nossos. Isso corrobora também ali o texto de João. Você acabou de me dar, rapaz, uma lembrança que eu estou em uma dívida com os Geburá. Quando eu dei a aula do sacerdócio de Melquisedeque, eu fiz uma citação de Anás e Caifás de um estudo profundo, arqueológico, com documentos que provavam que aqueles caras, eles literalmente foram levantados profeticamente para tentar impedir o Messias. E tem dados. E os essênios tinham esses documentos, porque tinham 2 grupos de essênios. E eu falei como a aula ia sair muito eu falei, gente, mais para frente eu vou falar sobre a importância de Anás e Caifás e a relação deles com profecias essênias. E detalhe, e eles são as 2 testemunhas do anticristo. Pode ser. Porque eles agem, né, justamente como porta-vozes, né, do impedimento, né, do impedimento do Cristo. É uma boa percepção essa. Não. E aí, detalhe, né, em cima dessa linha ainda, Efraim, dá para entender que o inimigo de Deus estava cego, surdo e insensível aos acontecimentos, porque eu creio que ele não acreditava que o sumo sacerdote Deus imolaria o próprio filho. Porque se ele soubesse que Yeshua seria imolado pelo próprio Pai, ele não tinha, ele ia cuidar de Jesus para que ele não tropeçasse em lugar nenhum.
Ele dava por é certo... interessante isso. Oi? É interessante, porque quando você estuda os textos ligados a ele e como João Batista os confrontou pela sua manifestação, e que João Batista tinha que ser morto rápido. João Batista dura mais 6 meses e ia dar ruim para Israel. É tipo assim, corta esse cara fora, porque a presença dele era uma destruição de tudo que tinha sido construído na Babilônia. E os essênios se afastaram disso por causa da Babilônia e ficaram em cavernas. Depois eles, se é possível, muita gente não sabe disso, que os A origem disso aí, Efraim, de Herodíase, porque ela foi o porta-voz disso, né? Herodíase foi, né, o porta-voz de pedir a cabeça de João. Né? A Herodias, ela era uma mulher pervertida, casada com o irmão, que ficou com um cunhado. Mas ela era judia ou não? Não. Ela não é judia. Não. Porque quando eu dou estudo sobre Anás e Caifás e faço esse estudo, eu também pego parte do assunto que aparece, porque tem 2 grupos de essênios. E é interessante que eu vejo rabinos, que eu até gosto de ouvi-los, falarem mal pra caramba dos essênios, porque os essênios, o que aconteceu? Os bons essênios, que tinham os maus essênios, que eram os essênios feiticeiros. E existiam os essênios das escrituras. Esses das escrituras, que guardaram escrituras, que seguiam as escrituras, esperavam um Messias sofredor. E quando eles viram a manifestação do Messias, eles saíram desses lugares desérticos com o testemunho de João e foram e seguiram, e se juntaram aos discípulos de Cristo. Sim. Já os malignos continuaram na sua malignidade. E aparece um discípulo deles que seguiu João e voltou para o deserto. E depois aparece no livro de Atos fazendo magia. Então, tudo isso... Aquele cara estava com João? Ele era discípulo de João. Quando João morreu, ele volta para os essênios maus e vem com aquelas mágicas malucas lá no livro de Atos. Interessante, hein? É muito interessante. E tudo isso que eu estou falando não é apócrifo, não, tá? São escrituras históricas que não são canônicas, mas que têm registros, inclusive achados do Mar Morto, que confirmam essas histórias. Efraim, é uma coisa para a gente desmistificar na cabeça da galera que apócrifo, né, não significa maldito, né? É claro que não. Né? O termo apócrifo significa que não foi inspirado. Ou que não foi escrito pela pessoa que está sendo dita escrita. Então, gente, ó, cai o primeiro mito aí na sua cabeça. Apócrifo não significa maldito. Então, tira isso da tua cabeça para você ter menos uma piração aí e você bugar menos quando as informações citadas fazem uso de textos, olha o termo que o ancião vai usar, suprimidos, que suprimiram, para que justamente se criem halos e criem dificuldade de entendimento. Não é isso? Você só vai entender se você tem a sequência do processo da informação, igual um algoritmo. Você pega ali a programação, se faltar, já deu ruim. Você não consegue entender a lógica do programa, ok? Eu trabalhei muito tempo com programação, né? Eu sou analista de sistema, e aí os programadores vinham, e aí eu perguntava aonde estava a lógica do programa. O cara tinha que abrir o texto de programação, onde você tem ali os algoritmos para você entender qual é a base de pensamento que foi estruturada. Se você perde uma linha daquela, babou. Você não consegue trabalhar aquele programa e nem recuperar e nem mexer no programa. Mas, Efraim, eu quero pegar o texto de Neemias, capítulo 6, no versículo 11, para corroborar o que você estava dizendo. Olha o que Neemias diz aqui. Ó. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara.
Gente, falsos profetas, mestres, doutores, pastores, ok? Está em curso. E aí ele diz, ó, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Meu Deus, profeta subornado, Jesus! Ó, para isto subornaram, 2026, hein? Para me atemorizar. Preste atenção, seu frouxo, sua frouxa. Para que assim fizesse e pecasse. Para que tivesse alguma coisa para me difamarem. Gente, preste atenção nisso. E assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetizar. Noádias. E aí ele fala o nome. E dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Palavra de 26. Deixa de ser frouxo, frouxa e sem vergonha. Presta atenção no que nós estamos ensinando. Corre para o Geburá. O zap está aí, ó, 21 995 31 34 49. Vem cair as escamas, vem tirar a cera, vem recuperar a tua percepção, porque você precisa entender e compreender o que nós estamos enfrentando. Eu fiz uma live há pouco, Efraim, eu falei que a rapadura é amarga. Rapadura é amarga. A rapadura que vem a partir de março não é doce, gente. É uma rapadura amarga, né? Nós conversamos com o Efraim e ele trouxe um dado muito interessante, que o ano não começa em janeiro, né, Efraim? Isso é uma mentira, né? Não é que é uma mentira, é que historicamente, em Roma, que criou o calendário que nós usamos, não existiam 2 meses. O mês de janeiro e fevereiro não existiam. Eles só contavam 10 meses do ano a partir de março, que é a primavera no hemisfério norte, até dezembro. Por isso que dezembro era o mês 10 de dezembro. 9 de novembro, 8 de outubro, 7 de setembro. Era o mês 7, 8, 9 e 10. Quando terminava dezembro, começava um tempo vazio, sem contagem, porque era inverno e não havia colheita e nem semeadura. Sem colheita e semeadura, como as culturas do passado eram agrícolas, não havia contagem de tempo, porque ela estava totalmente relacionada à cultura agrícola, de semeadura e colheita. Então, era um tempo vago, um tempo vazio. E, inclusive, eu te mandei aí um tema que a gente pode discutir em algum momento aí, sobre a segunda-feira azul, que vai acontecer agora. Sim. Que é segunda-feira, nós vamos ter a segunda-feira azul, ou Blue Monday, como ela é conhecida. Não, eu fiquei surpreso quando você me mandou, porque eu nunca tinha visto isso, cara. Minha esposa que captou essa mensagem aqui, me mandou, eu falei, isso é um temaço. Não, isso é um absurdo. Não, isso aí é um absurdo. Mas se você tiver aí uns 15 minutinhos, eu creio que vale a pena, porque a gente já está no janeiro branco, né? Que é o mês dos absurdos, né? A nível de Brasil, então, está surtando geral. Eu não sei se você tem a atualização aí de Portugal e de Europa, depois, se puder até atualizar, mas a última que eu tenho aí de Portugal é a cada 5 minutos, um português tenta partir para a eternidade, hein? 5 minutos. Quando o comboio aí para, né? O comboio para aí, ok? É porque alguém já passou para a eternidade. Todos os atrasos de comboio aí estão ligados a partidas para a eternidade. Compreendeu? Depois até tu vê se consegue atualizar, se tiver alguém aí da Europa e puder mandar uma atualização para mim, né? Mas a última que eu tenho, isso já 24 meses atrás, era a cada 5 minutos, tá, gente? O Brasil, nós tínhamos a cada 15. Mas essa atualização do Brasil ainda é pior. Essa atualização é de 2018. Então, nós estimamos hoje que o Brasil já deve ter encostado, né, nos 5 minutos de Portugal, porque nós temos cidades com 20 mil, 30 mil habitantes
que toda semana alguém passa para a eternidade, né? A pessoa resolve passar para a eternidade, né? Mas, Efraim, fala para gente aí por que os caras chegaram à conclusão da terceira segunda-feira, né? Por que não a primeira? Por que não a segunda? Por que o cara chegou na terceira segunda-feira, né? Já que seria, né, o segundo dia da semana, né, gente? Segunda é o segundo dia da terceira semana. Lembre-se que o primeiro dia é o domingo. Domingo É o seria o Sunday, o primeiro dia do dia. sol, é. É isso aí. Então, é o segundo dia da terceira semana, né? Por que, Efraim, os caras chegaram a essa conclusão aí? Eles acreditam que a terceira segunda-feira é o dia mais triste do ano, né? Por esses motivos aí que você falou, é o Blue Monday, por ser um período em que todos, segundo essa teoria, isso é uma teoria, gente, totalmente inventada por marketing, mas que tem um fundo de verdade perceptível e não Teve um científico. psicólogo contratado para chegar nisso, inclusive, né? Eles contrataram um psicólogo especialista. Com essa teoria, ele desenvolveu essa ideia de por que a terceira segunda-feira de janeiro, que é esse mês que já foi vazio, se tornou tão. Olha, veio aí apoio, né, Então da termina aí. chegou apoio da Suécia, aí, eu estava sentindo saudade, aí, apareceu, ela conseguiu entrar no horário nosso aí, um abraço aí, querido, obrigado aí pelo apoio, né, olha só, nosso estudante de medicina, hein, cara, estudante de medicina Essa aí, aí é top. tá? Essa Ela é me ajuda pra top, caramba hein, lá no Gueburá, ó, nas confirmações show, das teorias nórdicas. Ela vive na é. Suécia. Obrigado, querido. Que Deus te abençoe e multiplique aí. E ela tá uma parada dura lá com a rapaziada do turbante. Ela sofre lá com a turma do turbante lá. Tem mais Claro. isso ainda. É Tá chumbo num grosso. lugar de aceitação. Tá no lugar de aceitação total. Total. Não, é guerra. Mas vamos lá, meu amigo. Diga para Agora eu nós vou, aí. hein? Agora eu vou, mas eu vou até o fim. Vamos nessa. Por ser um período em que os fatores como fim de festas, dívidas de Natal, clima frio no hemisfério norte, o fracasso das resoluções de Ano Novo e o retorno à rotina se somam, criando um sentimento de melancolia, embora seja, né, segundo essa teoria, uma jogada de marketing criada em 2004 por uma agência de viagens que queria incentivar férias usando uma fórmula sem base científica sólida para justificar a tristeza coletiva. Eles tinham observado que as pessoas ficavam muito down nesse período. Então, o que eles fizeram? Contrataram um psicólogo chamado Cliff Arnold, e para ele fazer, eles encomendaram, cria uma fórmula para identificar o mais deprimente, o dia mais deprimente de janeiro, porque acaba que sempre cai nesse período. E o que pode ser isso? Então, a fórmula simbólica, que é a equação, envolvia variáveis como tempo desde o Natal, clima, dívidas, motivação e o fracasso das resoluções de Ano Novo, né? E os fatores que contribuíam, porque era sempre o período de queda de venda de viagem, era o seguinte: mais melancolia e menos alegria. E ele disse que foi o seguinte: as contas pós-festas começam a chegar lá para a terceira semana. Resoluções de Ano Novo é quando a pessoa começa a se desiludir nesse período, porque a gente até sabe, olha que interessante, acabei de pensar nisso. Para se criar um hábito, você tem que repetir aquilo, segundo os estudos, por 21 dias. E, normalmente, a terceira segunda-feira cai com 21 dias. Inclusive, essa próxima, que vai ser dia 20. Não, essa agora, né, vai ser, eu acho que é 20 ou é 19? 19, né? 19. Essa é Então, dá 19. mais ou menos E, 21 não, dias. essa vai ser triste mesmo, porque tem o encontro do Vasco da Gama com o Leão 14, né? Eu estou numa Mas normalmente expectativa violenta para essa segunda-feira, e ainda tem informação do 3 e Atlas, que a galera independente ficou de soltar nessa segunda-feira no também. 19 de janeiro. E é segunda, mas normalmente 3 semanas dá 21 dias. E aí eu 21. lembrei dessa questão do hábito. Então as pessoas, com o 21º dia ou na terceira semana, se dão conta de que não vão conseguir cumprir a tal resolução de Natal. Esse foi o estudo que o psicólogo chegou.
Ele também diz que é a época de retorno à rotina, volta ao trabalho, né? E após as férias de fim de ano. Aí ele fala assim, é amplamente considerado um mito de marketing, sem validação científica. No entanto, a data tornou-se um fenômeno cultural, com empresas de vários setores usando para campanhas e as pessoas se identificando com a melancolia coletiva. Em resumo, a terceira segunda-feira de janeiro é conceito popularizado pela publicidade para vender viagem, mas que explora sentimentos reais de desânimo comum no início do ano. Então, a gente vê assim, aí virou o nome a Segunda-feira Azul, ou Blue Monday. Vamos perguntar para a galera aí. Gente, quem de vocês está nesse quadro de tristeza pelos motivos citados pelo Efraim? Exemplo, você gastou e agora se arrependeu. Você se prometeu e não está fazendo. Inclusive, hoje, a tenente voltou a malhar, hein? Meu Deus! Pô, ela voltou na hora certa, que é a hora de desanimar é a hora de animar, meu amigo. E eu ainda falei o seguinte, amanhã sou eu. Meu Deus! O primeiro dia da semana é ver do ancião. Então, vai o ancião. Boa! Tá? Então, hoje... A minha esposa está dizendo aqui que essa... Joga essa água fora que eu dei bem uma... Vou beber, tá salgado. A minha esposa falou aqui que essa terceira semana é a que aquela indústria que a gente não pode falar o nome, usa para vender aquele negócio. É a que mais vende a partir dessa semana. Eles usam isso para vender. E você vai ver propaganda na TV disso. Meu Deus. E é quando mais vende. Então tá tudo ligado. É uma época comercial. É uma invocação. Literalmente. Pelo menos é uma tentativa de manifestar algo. Então, assim, como é que se reage a algo que é observável? Aí cai dentro do período dos 2 meses Deixa vazios. eu pegar o número. Não, deixa eu pegar o número da galera. Gente, ó, quem tá borocochô, bota 12 mais 1. Bota 13... Não, 13 eu não posso falar esse número. 14 menos 1. Tu bota 10 mais 3... 15 menos 2. Quem tá borocochô, bota aí, ó. A turma do agora que eu tô entendendo esse negócio. Rapaz, tu fala isso toda hora agora de 12 mais 1. Agora que eu fui entender do que você tá falando. Ai, Jesus. Eu tô há dias tentando entender o que esse negócio de 12 mais 1, 14 menos 1. Você tá uma figura da tua letra. Só Deus, cara. Tem piada que eu demoro a entender, rapaz. Eu costumo entender rápido as piadas, mas tem umas que não entram na minha cabeça. Agora que eu entendi sua piada. Porque tu sempre bota esse número com coisa ruim. Aí eu, por que ele fica cismado com o número? Não, eu não ponho, não, cara. É só uma coincidência. Só uma coincidência. Eu não ponho, não. Essa eu demorei a entender, rapaz. É complicado. Eu vejo só tem uma pessoa, só o Leonardo que sentiu número. essa... Não, esse é o número que tem que ser trocado no calendário, cara. Trocar o número no calendário. O M. Coabra botou o Tiago, o Leonardo, o Tiago, né? Botou 2 vezes, botou 12 mais 1, 15 menos 2. Aqui, ó, o que a Maria botou? A Maria falou, ó, eu moro no 12 mais 1, mas desço no 12 e subo o andar, para não ter que apertar o 13. Olha aí, ó. Aí já é, ó, tá vendo? Aí já virou mandinga, já virou. Qual é que é o nome, né? Mandinga, não é? Não, mas tá certa, tá Como certa. É que é aquele negócio? Simpatia. Ela tá certa, ela tá dando o comando, né? Ela tá dando o comando para a eternidade. Não é superstição, não. O pessoal botou aí superstição. Superstição, simpatia. Não, andou bem, eu gostei. Toda vez que acontecer comigo, eu vou fazer isso. Ou eu vou pro 14 e desço, ou eu vou pro 12 e subo. Agora você me instigou a ver o significado deste número biblicamente e não culturalmente. Você já me conhece, que eu já vou partir para a escritura, porque eu nunca tenho problema com esse número. E vou mostrar que, de repente, vocês estão um pouco equivocados sobre a importância desse número. Vamos ver aqui o que a gematria bíblica, e não a cabala, a gematria bíblica, que isso existe, eu creio, diz. Então, assim, 13 significa... Não, olha o que a Dani botou, que agora é surreal. Não sabia, hein? Eu gosto das lojas do Luciano. Na Havan não tem o caixa 12 mais 1, hein?
Aí, Simpatia e superstição. Duvido que é bíblico isso. Ó, cara, o 13, ele significa, denota vitória. Ele está ligado à letra Mem, que significa sabedoria e amor. E agora? é por isso que venceu o amor, cara. Aí, pô, aí venceu o Agora tu amor. fez uma segunda associação. Ô, doutor Alex, você é Pô, um cara cara, é sábio. verdade, você acabou de falar, cara. Aqui, Ó, venceu ele o amor. significa sabedoria e amor, representado pela letra Mem, que é assim, que é Ah, o 3, né? Os três perninhas. eita, E é eita. uma palavra, é um número muito importante, que Ó, significa 3 vitória. assim é o Manchester, que é aquela turma do anticristo, hein? Ó, o Manchesterzinho ali, lembra ali da bebida? É Mas 3 isso assim. aqui é o M da linguagem de sinais, pô. Não, A, E, I, O, U. rapaz, Efraim do céu, meu Deus, povo de Deus, povo de Deus. Não, gente, ó, vamos abraçar o 13. Vamos ter que abraçar o 13. Jesus. Agora, por que quando eu falo 13 eles tentam me bloquear, cara? Agora explica essa então. Porque eu Eu saí, falei, porque. Oi? você vê que tem muita superstição ligada a esse número, né? É porque o Não, mas é 12 verdade, significa. O 12, eles biblicamente, é seguravam. um Eu ciclo de tomei muita expansão. pancada toda vez que eu falava 13 e me batiam, cara. É mesmo? Verdade, estou te falando. Foi por isso que eu modifiquei. Por isso que eu modifiquei a parada, De entendeu? repente tem alguma coisa aí no algoritmo que não gosta muito Ele não gosta do treino, nem o algoritmo gosta, meu Deus! Nem o algoritmo gosta, Jesus! Você é uma figura. Ah, Poxa. brincadeira não, cara. É doideira, cara. Doideira, doideira. E, gente, ó, falando em doideira, se liga, hein? 3 cariocas na beira da praia, hein? 3 carioca na beira da Na beira da praia, hein? praia. É verdade, doideira, hein? Tudo Vem cá, quando é que vai surfista. ser a primeira? Passei mensagem pro Gustavo, tô aguardando ele responder no zap que me tiram. Estão me tirando meu zap há 2 dias. Bota, tira, bota, tira, bota, tira. Eu tenho que mandar para ele o 67 na próxima que eu voltar. Mas vai ser essa semana agora. Ó. 3 carioca na beira da praia, gente. 3 É carioca isso na aí. beira da praia, né? Atrás das Ó, linhas. o carioca em Taubaté, o outro em Almada e o outro nos Estados Unidos. Tu imagina, Na hein? Só Flórida. misericórdia, na Flórida, né? É isso aí. Mas 3 cariocas na praia aí, não bater um papo de carioca. Você já viu o carioca conversando? Meu Ó, Deus! teve gente aí que escreveu aí, que acompanha a gente, falando que o pessoal de Bangu tem que aprender a educação com o pessoal de Magalhães Bastos. Eu não Que a acredito. educação de Pô, Magalhães Bastos era melhor que a de Bangu. que isso? Não, não, não. É que o público de Magalhães é menor, gente. É menor. A gente é menorzinho. Magalhães não tinha nem no mapa, né, cara? Nem no Cara, mapa. eu Nem lembro mapa. que na minha terceira série, a minha professora preferida, ela era preferida pelos motivos mais idiotas do mundo, porque ela sabia lutar karatê, que era a É mesmo. professora Diana da Escola Municipal Guimarães Rosas. Tu estudou na Guimarães? Estudei até a quinta série na Guimarães. Meu irmão, tem um irmão meu que foi para lá. Eu estudei na Álvaro Alvim, lá em Magalhães mesmo, na Temístico Sávio, né? Que é a Sim, rua da minha casa ali. E aí eu estudei lá. Mas teve um irmão meu que foi para Guimarães. Foi para eu Guimarães estudava na lá. Guimarães, A conheci o Billy Guimarães era Paul. referência, né? Foi Billy Paul era referência. era o inspetor mais conhecido, era um negão careca, grandão, seu Billy Paul. E ele Tu era, vê? todo mundo respeitava ele, que ele era o cara mais grandão e mais gente boa do mundo. Tu Era vê? coisa de criança, a gente Então, gostava você ainda muito. pegou a época do xerife, do pelotão da bandeira ou não? Já não tinha na tua época? Sim, Tinha. tinha que fazer, cantar o hino nacional todo dia, era civil. Eu fui do pelotão da bandeira e eu fui xerife também. Ah, eu não tinha, eu era muito bagunceiro, eu nunca era nada. Eu só fazia bagunça, eu estava sempre de castigo. É, meu irmão, Eu não tinha chance brincadeira de ser não. nem representante de turma, nem xerife, nem Arroz, nada na escola. Eu só tinha chance de ser castigado. arroz com peixe, minha gente, ó. Macarrão com salsicha, meu Deus! Aquele leitinho triangular, Jesus! Ficava doido, cara. Eu gostava daquele trem, cara. Eu gostava Ó, daquele trem.
O pessoal que gosta da gente aqui fica pedindo esses pedidos aí, ó. O cara falando para você falar de novo dos casamentos com várias mulheres que ele quer mostrar o texto para a esposa dele. Cara, não Meu entra nessas pilhas, Deus, não. Não Jesus! entra nessas pilhas, não. Ah, Bom, doutor, vamos lá, que eu tenho a agora, já estão questão me é se chamando para uma tu outra vai reunião aqui, ó. aguentar. Não, tem que perguntar para ele se ele vai aguentar o problema. Se tu aguentar o problema, cara, faz igual o Davi, faz igual o Salomão, mas tem que aguentar o problema, tem que administrar o problema. Ó, Que a é chapa Marisa quente, chapa Teixeira foi quente. guarda da bandeira também. Foi mesmo? Quem foi? Tá aí, ó, ela botou, fui guarda da bandeira do Brasil. Olha que legal. Marisa Teixeira. É mesmo, que legal, cara. Ó. Lá de Queimado, ela é de Queimado? Ela é da Pô, onde? arroz doce na merenda, tinha mesmo. Pô, arroz doce, verdade. Caramba, Verdade. peixe com arroz doce. Eu acho que essa menina estudou na escola Guimarães. Como é que ela sabe isso tudo? Era É, isso mesmo. Sempre que tinha peixe, tinha arroz doce, que era para comprar o balança. cardápio padrão, né? Cardápio Eu padrão, não que comia de jeito nenhum. Eu tinha já negócio com peixe aproveitava quando o era arroz. criança. Gente, já aproveitava o arroz que sobrava e o peixe e metia o açúcar. Aí a galera já comia. Ó, a minha Leite esposa já mandou a queimado. participação dela aqui. Quando eu era solteiro, eu não gostava de nada. Ela já mandou aqui. Deus é bom que depois que casou, aprendeu a comer tudo. Mulher adora ensinar a gente, né? E ela sempre me lembra isso, e é verdade. Eu passei a comer tudo depois de casado. Antes de casado, eu era cheio de mimimi para comer. Cadê Efraim? Tô Cadê aqui, Efraim? Voltou aí, voltei, tô aqui. voltou. Mas é verdade. Mas, meu amigo, últimas notícias aí para liberar você para tua esposa. Não, Porque eu já tenho uma outra reunião que tá estão na me hora esperando do aqui. lunch. Tá na hora do lunch aí daqui a pouco. Né? Eu vou ter uma reunião com uma pessoa aí do Brasil que é muito conhecida. Ele é o profeta mais conhecido do TikTok, com certeza. E eu tô... Aí eu vou ter uma palavra aqui com ele. Mas vamos ver aqui as últimas notícias. É um que fala todas as verdades, pessoas que vão lá são doidas, porque ele entrega mesmo. Se o cara tiver errado, não vai lá, não. Ele fala na careta. Aqui de São Paulo? De São Paulo? Meu Deus! Ele ali, meu irmão, ó. Aí, se o cara tiver você diz para ele o seguinte, ó, o ancião vai até você, rapaz. Não, vai lá disfarçado, rapaz, porque ele faz, ó. Pô, como é que eu vou disfarçado assim, meu irmão? Ó, grandes Eu tenho que tirar a barba para chegar disfarçado. Mas ó, uma notícia que para mim é bem importante para o pessoal investigar aí foram grandes explosões que aconteceram em Minnesota, nos Estados Unidos. Eita. Não se sabe o que explodiu, mas eram grandes e estão assim pegando fogo. As fotos são bem com explosões e que se ouvir a quilômetros de distância. Meu Deus. Então estão pedindo para as pessoas ficarem em casa e tomarem cuidado. Tem pelo menos duas imagens, uma imagem de dois assim incendiados e vamos acompanhar isso aí durante o dia. Amanhã, com certeza, lá no Gueborá, a gente já vai ter atualização aí do que aconteceu em Minnesota. Não, e no Irã, né? O Irã deve rolar alguma coisa aí de hoje para amanhã, gente. Tomara que não, mas se rolar, a gente vai estar amanhã super antenado. O Gueborá amanhã, amanhã vai saber qual é o nome da aula de amanhã? Você tem uma vantagem. Tu acorda, nós estamos dormindo, tu já vai ver se estourou, não estourou. Tanto é que a primeira coisa que eu faço, depois que eu orei, aquela coisa toda da higiene, né? É ir lá no teu Instagram, cara. Porque você tá na minha frente 3 horas. Então. E você, por sua culpa, amanhã o nome da aula mudou. Mudou? Chama Colcha de Retalho, que eu vou falar de uns 5 assuntos. Eu gosto de falar de um só. Por sua culpa de sugestões, eu já estou com 5 assuntos para falar amanhã no Gueborá. Eu quero ver como é que eu vou me dar conta desse monte de assunto amanhã. Só Deus, gente. Ser diretor acadêmico não é fácil, não. Tu virou esse assunto. Ele fica me mandando um monte de coisa. Como é que eu vou encaixar isso aqui? Amanhã vai ser Colcha de Retalho, mas você vai aprender um monte amanhã. Pô, show. Não, vai ficar legal. Isso é um assunto, gente, top, hein? Top, tudo top. Bateu quando eu vejo que é da linha do Efraim. Efraim, olha isso aqui. Ó. É igual a Silmar, né? A Silmar, hoje, ela é a pesquisadora que ela é, porque, camarada, bate na minha mão. Silmar, olha isso, ó, vê mais isso. Ela vai ampliando, com certeza. Vai direcionando. O Pascunato falou que você está mais online que o próprio Wi-Fi. E é verdade. Eu fico assustado com a sua capacidade de. Ele faz uma live antes de mim, outra depois de mim, depois ele faz uma live sozinho para completar o dia.
Eu falo, cara, eu não dou Ah. conta de fazer esses lives toda, não. Eu vou ter Não, que e tomar me esses deram negócios do voz Alex lá que toma, no. porque eu não tenho essa Não, disposição, não. não, me deram céu azul, cara. Eu já te falei, céu azul. Tem que Não, mas vir eu no vou aí, eu céu vou, azul. vou, vou virar céu azul também, pode ter certeza. Céu azul. Não, mas é na boa, é o céu azul. O céu azul é absurdo. O nível de expansão mental que eu alcancei, Efraim, você tem uma ideia, eu sempre tive uma mente muito boa, pela misericórdia de Deus, né? Mas eu entendo que eu entrei no upgrade. Pô, Literalmente, eu estou no upgrade. vai ser ótimo para mim. Ó. Entendeu? A Suzy virou nossa campanha aí, ó. Ela botou aí, inscreva-se no curso Gueborá. A Suzy faz lá, ela pode dizer, o curso é top. Ó, Gente, mande aí, mamadeira ó. do ancião. Não, o Mande. ancião está trabalhado, gente. Ó, é mamadeira, o ozônio está ligado, céu azul. A comida da tenente é feita em água, com purificação de ozônio. O negócio aqui, nós estamos preparados para uma guerra mesmo. Pela misericórdia Só de tem Deus, um foi cara que bom. está com o corpo melhor que o seu, é o Jared Kushner, que está se preparando para viver 800 anos. Não, cara, olha só. Se eu tirar a barba, eu acho que eu fico mais novo que aquele guri, hein? Se eu tirar a barba, hein, gente? Vocês olhem o ancião com Cara, carinho. esse, Né? esse é, para mim, o grande desafio. Eu sou doido para te ver sem barba, rapaz. Meu Deus! Eu acho que esse vai ser o maior choque da internet, que vão achar que você é irmão do Bill. Rapaz, ó, o Luiz Manuel está engolindo o Luiz Guilherme, que é o filho. Ele deu aula ontem no TIC. Eu fiquei na dúvida se era o Luiz Guilherme ou se era o Luiz Manuel dando aula, hein? Vocês se ligam, gente. Vocês Então, colhem com a ó, gente, hein? Cola pessoal, com a bota gente. aí, faz a barba ancião, faz a barba ancião, faz a barba Ó, ancião. a galera que quer que eu tire a barba, bota aí 20 mais 2 aí, ó. 20 mais 2. Pronto, bota um número novo. O 20 mais 2, soma aí. 20 mais 2, aí eu tiro a barba. Aí vai Ó, ser o dedo já do tem um acordo. dedo duro aí querendo te entregar para tenente, ó, para você não tirar a barba. O pessoal é fogo, rapaz. O pessoal já vai mandar zap para ela, ó. Olha lá, a Lídia aí, ó. A Regina, pô, tem uma galera que quer que eu tire a barba. Todo mundo, ó. Rapaz. Não, o Queremos ver o negócio vai ancião ficar garoto. Sabe o sério. que vai ser seu nome? Vai mudar de ancião para o garotão. Pô, aí. Talvez seja a ideia para março, no aniversário do ancião, aí pá! Aí a gente Ficou mais já. novo. Ó, vamos começar a oração intercessória, Vou pô. orar nessa direção, né? O pessoal rabino vai ficar meio Sabe por que doido. vale a pena? Vou dar meu Aham. motivo aqui mais lógico possível. Se não gostar, deixa crescer de novo, meu amigo. Isso é mole. Se você falar, não gostei, daqui a 2 meses está tudo de novo. Rapaz, isso é sério, hein? Isso é sério. Eu tenho que saber se no meio dos rabinos eu vou ser censurado, né, cara? Não, Você eles tem vão que censurar, perguntar. não. Eles vão falar assim, pô, tu virou romano, mas tá tudo certo. Pô, mesmo, agora que eu tô de bem com o rabino, cara, tá dando tudo Então, certo, mas é cara. para. Jesus fazia. Rapaz. Se Jesus Não, tivesse seu vou lugar, ele faria a perguntar, barba não. só para Eu vou contrariar os caras. aqui, ó, o YHWH, né, que é o nome de Deus, né? O nome de Deus esse? Yahvé é isso? YHWH, né? É Ó, Yahweh, tira é. na, ó, Yahvé, Brown, tira não, porque eu tô de bem com o rabino, cara, eu tô de bem com a galera, hein? Só Então eu tô de mal, misericórdia, porque tô aqui de não bem. cresce de jeito nenhum, nem Não, mato. não, o que cresce, céu azul, olha só, sabe o que Não, mas aconteceu eu não ontem? quero, não. Se céu azul faz Cara, crescer a barba, eu não vou não, tomar, olha não. só, sabe o que aconteceu ontem, eu fui pentear o cabelo. Não, aqui os fios. Estavam todos em cor de ouro. Tu acredita nisso? Claro, você é um cara verdadeiro, se você diz, eu acredito. Cara, Efraim, eu já tinha falado isso para o Silmar. Falei, Silmar, os pelos meus estão ficando em cor de ouro. Tudo por causa do céu azul, porque eu tinha essa Então eu não vou poder tomar, tonalidade. não. Imagina eu moreninho assim, de cabelo amarelo, vai ficar parecendo Não, funkeiro. você volta ao estágio anterior, porque eu tinha essa Não. tonalidade lá em Magalhães, né, com 7, 8 anos de idade. Eu e meus irmãos, a gente ficava na rua, né? Então ficava todo mundo igual árabe, moreno, parecia um bico-leão.
E todo mundo dourado, mas dourado Pô, mesmo, daqui a pouco dourado. vamos chamar de Efraim MC, em vez de Efraim Reburado, não dá certo, não. É verdade. Então, gente, ó, o céu azul rejuvenesce, hein, gente? E detalhe, está acontecendo no cabelo e no braço. Mas vamos lá. Deus abençoe. Obrigado, Efraim. Um Tamo abraço, junto. até amanhã, pessoal. Geburá, Pessoal do Geburá gente, aí, aula amanhã. top amanhã, não faltem. Suzy, ó, 21 995 31 34 67. 67. Você anota esse número aí, o final 67. Você que já tinha o 49, fique com 67 na reserva. E tudo que você mandar para mim, manda no 49 no 67. Tá bom? Um abraço Deus aí, abençoe. pessoal. Tchau, tchau, gente. Valeu.